Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Mais um vídeo da série Aposta VDP, mais um vídeo falando sobre Libertadores da América. Hoje às 21h30, a LDU recebe o Palmeiras, Palmeiras que teve a melhor campanha dessa Copa Libertadores, irá enfrentar a LDU, então buscando vaga na grande final. Ontem tivemos também Flamengo contra Racing, vou falar um pouco sobre esse jogo também, mas antes gostaria de pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube. Já deixe seu like, se inscreva no canal, se quiser compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar comentários, fiquem à vontade para críticas, sugestões, dicas, enfim, qualquer coisa. O espaço dos comentários aí está aberto a vocês aí da comunidade, podem se manifestar como quiserem. Antes de falar então de LDU e Palmeiras, vou falar um pouco sobre Flamengo e Racing. No vídeo de ontem, que foi o assunto principal desse jogo, eu disse que o Flamengo era sim muito, mas muito favorito para vencer o Racing. Acabou que tivemos um jogaço ontem no Maracanã. Disse que o valor estava para o lado do Racing, é verdade, não correspondeu, não bateu, mas eu acho que quem ficou a favor do Flamengo, mesmo com a vitória do Flamengo ontem ali no finalzinho, acabou colocando mais a perder do que quem ficou do lado do Racing, mesmo tendo um green na vitória do Flamengo. E essa metodologia, esse pensamento, também essa estratégia, vou levar um pouco hoje para o jogo entre LDU e Palmeiras. Então, parabenizar o Flamengo pela vitória dura, jogo bem jogado, uma vitória, diga-se de passagem, bem com cara de Libertadores. Ainda acho que está muito aberto ainda o confronto na casa do Racing. Eu acho que ainda não está definido o confronto. Esse 1-0 deixou o confronto ainda em aberto, totalmente reversível, 100% reversível. Acho que a bola que o Racing jogou ontem no Maracanã, se repetir jogando na Argentina, tem muitas chances de igualar aí os resultados, 1-0 no caso, e levar a decisão para os pênaltis, ou quem sabe até mesmo vencer o confronto por uma diferença de mais de um gol, se classificando assim então para a grande final da Libertadores, o Racing, que é o atual campeão da Copa Sul-Americana. LDU e Palmeiras, então, claro que a situação do Flamengo era muito perigosa, o adversário do Flamengo sim tinha muito. É, é de se por muito respeito ao adversário do Flamengo, assim também como o adversário da LDU. Me desculpe se você acha que a situação do Flamengo era mais complicada do que o do Palmeiras. Acho que se você acha que a situação do Palmeiras é fácil para o jogo contra a LDU, eu tenho que te dizer que se você acha isso, você não assistiu então o campeonato até aqui, você não tem acompanhado a Libertadores. A LDU é o time que se classificou em primeiro em um grupo onde tinha o Flamengo, e então acho que isso é de se levar muito em consideração. O time que teve apenas uma derrota jogando na fase de grupos e não tomou nenhum gol jogando em casa, jogando na altitude, e essa que por si só já é muito difícil para os times que vão visitar os times que jogam na altitude. É verdade que o Palmeiras nas últimas Libertadores conseguiu vencer e muito bem jogando na altitude, jogando fora de casa, mas acho que dessa vez essa regra não se aplica, e pode ser uma opinião, pode ser uma sugestão, um feeling apenas, mas eu costumo dizer que um time para ser campeão é uma coisa, um time para ser campeão invicto é outra, totalmente diferente. Então, estatisticamente falando, só tivemos dois campeões invictos da Copa Libertadores. Então, olhando por essa ótica e por esse ponto de vista, seria bom que o Palmeiras perdesse esse primeiro jogo de semifinal. Claro que por 1-0 ali também, um placar que seja totalmente reversível em São Paulo. Afinal, ir para a final da Copa Libertadores invicto, na minha opinião, isso só já joga contra o próprio time, já que tivemos poucos campeões invictos na história da Libertadores. É um feito muito difícil, muito complicado. Geralmente quem chega invicto na Copa Libertadores acaba sendo derrotado. Então acho que ao Palmeiras, que ainda não perdeu, que foi o time que teve 100% de aproveitamento na fase de grupos, vencendo todos os jogos da fase de grupos, acho que uma derrota aí para a LDU estaria totalmente normal, dentro dos padrões, e também abaixaria um pouco aquela expectativa de ser campeão invicto. Ele deu o que não sofreu nenhum gol jogando em casa, joga na altitude, então por si só já é muito difícil para o Palmeiras, que teve um jogo difícil também no final de semana ali contra o Flamengo. Então vai ter um jogo muito difícil também pelo Campeonato Brasileiro. Então acho que uma derrota do Palmeiras hoje totalmente aceitável e totalmente reversível também, e pela perspectiva aí de estatística de probabilidades de acontecer tal evento,
Acho que uma derrota hoje para a LDU ficaria de bom tamanho ali, caso 1-0, claro, com certeza, não uma derrota acachapante ali onde o Palmeiras não consiga jogar. Odds, na minha opinião, muito bem justas, muito bem precificadas. Temos a LDU com 3,4 sendo underdog jogando em casa. Acho que sim, acho que pela campanha do Palmeiras, pela história do Palmeiras, o peso da camisa e a história do Palmeiras dentro da Libertadores, acho que sim, esse favoritismo do Palmeiras a 2,50 está até de certa forma bem precificado, porém não temos valor, na minha opinião, aí para ficar a favor do Palmeiras a 2,50, nem contra o Palmeiras a 2,66, nem a favor da LDU a 3,4, nem contra 3,7. Mas se eu estivesse fazendo alguma coisa nesse confronto aí, com certeza iria estar fazendo pelo lado da LDU. Me chama muito a atenção esse valor baixo do empate a 3,05, que pode sugerir que sim, esse jogo tem muitas chances de terminar empatado, mas claro, não posso ignorar também a forma como se precificam os jogos. Os jogos são precificados, as odds se dão devido ao tanto de pessoas que está colocando dinheiro no time 1, ou no X, ou no time 2, então a princípio, nesse momento, aí bastante gente colocando dinheiro do lado do Palmeiras, mas uma odd a 2,50 tão atrativa assim, acho que porque não tem tanto volume assim, não tem tanta liquidez nesse mercado, não tem tanto volume de entradas, então por isso essa odd do Palmeiras a 2,50 bem atrativa. Lembrando que é muito difícil pegar odds do Palmeiras acima de 2, então essa odd aí sim é muito atrativa, mas contextualizando devido ao contexto, devido a todas essas informações que eu disse, acho que sim, é uma odd, sim, de certa forma justa. Acho que as dificuldades do Palmeiras vencer a partida serão tão difíceis como a do Flamengo ontem contra o Racing, mesmo jogando em casa. A vantagem que o Palmeiras tem é que joga o segundo jogo em casa, então ao contrário do Flamengo que fez 1-0 e tem um placar totalmente aberto e irreversível jogando fora de casa, o Palmeiras, caso tome 1-0 também, o que seria normal, já que a LDU não tomou nenhum gol ainda jogando no seu estádio. Tem o Palmeiras aí com um dos melhores ataques da competição, um dos artilheiros da competição, mas acredito que sim, é um jogo mais para controle da LDU do que do Palmeiras. Espero estar errado, afinal o Palmeiras é um dos representantes do Brasil nessa semifinal e pode representar o Brasil na final da Copa Libertadores, mas acho que o Palmeiras terá muita dificuldade e até mesmo pode perder o jogo de hoje, o que, na pior das hipóteses, aí uma derrota por 1-0 não seria tão ruim assim, devido à probabilidade estatística mostrar que um campeão invicto na Copa Libertadores da América é muito difícil de acontecer, mas por outro lado, se tem um time que pode fazer essa história, novamente escrever essa história e ser campeão invicto, esse time com certeza é o Palmeiras, e esse Palmeiras do Abel Ferreira, que é muito copeiro, é muito cara de Libertadores mesmo, então tem muita tradição Libertadores já na história do Palmeiras com o Abel Ferreira, então essa tradição se concretiza e muito bem. Não tenho muito o que falar, então, a princípio eu não estarei fazendo nada nesse confronto, a não ser que as odds, elas, no decorrer aí, no monitoramento das odds durante o dia, elas caiam dentro da precificação. Uma odd 4,8 para a LDU vencer a partida, na minha opinião, seria bem atrativo. 2,85 para o Palmeiras seria bem atrativo. 3,70 para empate também, ou quem sabe até um 2,80 para ficar contra a LDU, ou 1,50 para ficar contra o Palmeiras. Essa é a minha precificação. Porém, as odds pré-game, pelo menos nesse momento que estou gravando esse vídeo, é amanhã de quinta-feira aqui em Florianópolis. Então, pelo menos nesse momento, nesse horário, essas odds estão, na minha opinião, abaixo do que eu acho que teria valor para me comprometer financeiramente e também emocionalmente dentro desse jogo. No mais, quero desejar a todos aí um bom dia, um bom restinho de semana, uma boa sorte a você, torcedor do Palmeiras, que estará aí representando o Brasil hoje na Copa Libertadores da América. Uma derrota hoje para a LDU, fique tranquilo, é totalmente reversível e acho que faz parte dos planos aí também de uma campanha vitoriosa do Palmeiras, que sim tem condições de ser campeão invicto, mas acho que isso é muito difícil de acontecer. Claro que se tem um time que pode fazer isso é o Palmeiras, mas acho que é melhor contar aí com que acontece com mais frequência que termos campeões que perdem jogos durante a Copa Libertadores da América. Então, ao Palmeiras só resta esse jogo a perder. Afinal, eu acho que em casa,
casa, uma derrota em casa será muito difícil o Palmeiras reverter, a não ser que vença hoje por 4-0 e perca de 1-0 em casa, mas acredito que esse é o jogo fundamental para o Palmeiras aí. Caso perca esse jogo, aí estará ainda dentro dos planos, dentro do planejado, dentro da rota e do caminho certo para escalar a montanha, como o Abel costuma dizer, para chegar ao topo e mais uma vez chegar a ser campeão da Copa Libertadores da América. Então, tudo dentro dos conformes, uma derrota hoje para a LDU. Estou retificando aqui, afirmando isso, que sim, seria normal uma derrota para a LDU hoje e não seria tão ruim assim, olhando para as probabilidades e estatísticas de campeões invictos na Copa Libertadores da América. Do mais, quero desejar a todos um abraço, um bom dia e uma boa sorte. Até o próximo vídeo, que seja um assunto de interesse geral de todos, Campeonato Brasileiro pegando fogo. Então, provavelmente teremos um vídeo aí no final de semana falando sobre o Campeonato Brasileiro. Um abraço, muito obrigado se você chegou até aqui e valeu!